Segundo Samuel, capítulo 13. Diz assim: Passado algum tempo, aconteceu o seguinte. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por ela. Amnon ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois, sendo ela virgem, parecia impossível para ele fazer alguma coisa com ela. Mas Amnon tinha um amigo que se chamava Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito esperto, e ele disse a Amnon: Por que você está emagrecendo tanto dia após dia, ó filho do rei? Por que não me conta o que está acontecendo? Então Amnon disse: Estou apaixonado por Tamar, irmã de Absalão, meu irmão por parte de pai. Jonadab respondeu: Deite-se na sua cama e finja que está doente. Quando o seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: Por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e me dê de comer, que ela prepare a comida diante de mim para que eu coma de sua mão. E assim Amnon deitou-se e fingiu que estava doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse: Por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante de mim para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em seu palácio: Por favor, vá à casa de seu irmão Amnon e prepare alguma comida para ele. Tamar foi à casa de Amnon, seu irmão, e ele estava deitado. Ela pegou a massa e a amassou, fez bolos diante dele e os assou. Pegou a assadeira, tirou os bolos diante dele, mas ele não quis comer. Amnon disse: Mandem que todos saiam da minha presença. E todos saíram. E Amnon disse a Tamar: Traga a comida ao meu quarto e comerei da sua mão. Tamar pegou os bolos que havia feito e os levou a Amnon, seu irmão, no quarto. Quando ela oferecia os bolos para que ele comesse, Amnon agarrou-a e lhe disse: Venha, deite-se comigo, minha irmã. Porém ela respondeu: Não, meu irmão, não me force, porque não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? E você seria como um dos loucos de Israel. Agora, por favor, fale com o rei. Ele não impedirá que eu case com você. Mas Amnon não quis dar ouvidos ao que Tamar dizia. Pelo contrário, sendo mais forte do que ela, forçou-a e teve relações com ela. Depois, Amnon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor com que a tinha amado. Então disse: Levante-se e saia daqui. Mas Tamar respondeu: Não, meu irmão, porque mandar-me embora seria um mal maior do que o outro que você me fez. Porém ele não a quis ouvir. Chamou o moço que o servia e lhe disse: Ponha esta mulher para fora e tranque a porta. Tamar vestia uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as filhas do rei que ainda eram virgens. O servo a pôs para fora e trancou a porta. Então Tamar colocou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que vestia, pôs as mãos sobre a cabeça e saiu, andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: Foi o seu irmão Amnon que esteve com você? Agora, minha irmã, fique calada. Ele é seu irmão. Que o seu coração não fique angustiado por causa disso. E assim Tamar, desolada, ficou na casa de Absalão, seu irmão. Quando o rei Davi soube de tudo isso, ficou furioso. Porém, Absalão não falou com Amnon nem mal nem bem, porque odiava Amnon por ter este violentado Tamar, sua irmã. Passado 2 anos, Absalão tosquiava as suas ovelhas em Baal-Azor, perto de Efraim, e convidou todos os filhos do rei para irem até lá. Absalão foi falar com o rei e disse: Eis que este seu servo está fazendo a tosquia das ovelhas.
Peço que o rei e os seus servidores acompanhem este seu servo. O rei, porém, disse a Absalão: Não, meu filho, não vamos todos juntos, para não sermos pesados a você. Absalão insistiu, mas o rei não quis ir, contudo, o abençoou. Então Absalão disse: Se o rei não quer ir, pelo menos deixe que meu irmão Amnon nos acompanhe. Porém, o rei lhe disse: Por que ele iria com você? Absalão insistiu e o rei deixou que Amnon e todos os filhos do rei fossem com ele. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: Fiquem atentos. Quando o coração de Amnon estiver alegre de vinho e eu der uma ordem para matá-lo, então matem-no. Não tenham medo, pois sou eu quem está ordenando. Sejam fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram com Amnon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou a sua mula e fugiram. Estavam eles ainda a caminho quando chegou a Davi esta notícia: Absalão matou todos os filhos do rei e nenhum deles escapou. Então o rei se levantou, rasgou as suas roupas e se lançou por terra. E todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas roupas. Mas Jonadab, filho de Simeia, filho de Davi, tomou a palavra e disse: Não pense o meu senhor que mataram todos os jovens filhos do rei, porque somente Amnon morreu. Absalão tinha resolvido fazer isso desde o dia em que a sua irmã Tamar foi violentada por Amnon. Portanto, que o rei, meu senhor, não ponha na cabeça essa ideia de que todos os filhos do rei morreram, porque só Amnon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. O moço que estava de guarda, levantando os olhos, viu que vinha muito povo pelo caminho por detrás dele, pelo lado do monte. Então Jonadab disse ao rei: Eis aí vêm os filhos do rei. Como este seu servo falou, assim aconteceu. Mal tinha ele acabado de falar, chegaram os filhos do rei e, levantando a voz, choraram. Também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Absalão, porém, fugiu e foi ficar com Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E Davi pranteava por seu filho todos os dias. Assim, Absalão fugiu, indo para Gesur, onde ficou 3 anos. Então o rei Davi cessou de perseguir Absalão, porque já tinha se consolado a respeito de Amnon, que era morto. Vamos agora a um novo livro profético. Nós vamos para as Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias, capítulo 1. Assim como no Salmo 119, até o capítulo 4, o livro de Lamentações, ele possui uma dinâmica de acordo com as letras do alfabeto hebraico. Mas nós vamos ler normalmente versículo por versículo. Então, Lamentações, capítulo 1, diz assim: Como jaz solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações. Princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora amargamente de noite e as lágrimas lhe correm pelo rosto. Entre todos os seus amantes não tem quem a console. Todos os seus amigos a traíram, tornaram-se seus inimigos. Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão. Agora habita entre as nações sem encontrar descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desertas, os seus sacerdotes vivem gemendo, as suas virgens estão tristes e ela mesma se acha em amargura. Os seus adversários a dominam, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas transgressões. Os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio na frente dos adversários. Da filha de Sião já se passou todo o esplendor. Os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto e caminham exaustos na frente do perseguidor.
Agora que está aflita e andando sem rumo, Jerusalém se lembra de todas as coisas preciosas que teve nos tempos antigos. Ela se recorda como o seu povo caiu nas mãos do adversário sem que ninguém viesse socorrê-la e de como os adversários a viram e deram risada da sua queda. Jerusalém pecou gravemente e por isso se tornou repugnante. Todos os que a honravam agora a desprezam porque viram a sua nudez. Ela também geme e se retira envergonhada. A sua impureza está nas suas saias. Ela não pensava no que poderia acontecer. Por isso, caiu de modo espantoso e não tem quem a console. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se exalta. O adversário pôs a mão em todas as coisas preciosas dela. Ela viu as nações entrarem no seu santuário, apesar de teres proibido que entrassem na tua congregação. Todo o seu povo anda gemendo e à procura de pão. Trocaram as suas coisas preciosas por mantimento para poderem restaurar as forças. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Todos vocês que passam pelo caminho, será que isto não os comove? Olhem e vejam se há dor igual à minha, essa dor que me sobreveio, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Lá do alto ele enviou fogo aos meus ossos, o qual se apoderou deles. Estendeu uma rede aos meus pés e me fez voltar para trás. Deixou-me desolada e sofrendo todo o dia. Ele, com a sua mão, fez das minhas transgressões um jugo. Elas foram entretecidas e penduradas no meu pescoço. O Senhor abateu a minha força. Ele me entregou nas mãos daqueles contra os quais não posso resistir. O Senhor dispersou todos os valentes que estavam comigo, convocou um exército contra mim para esmagar os meus jovens. O Senhor pisou como num lagar a virgem filha de Judá. Por estas coisas eu choro, os meus olhos se desfazem em lágrimas, porque o Consolador que devia restaurar as minhas forças se afastou de mim. Os meus filhos estão desolados porque o inimigo prevaleceu. Sião estende as mãos e não há quem a console. O Senhor ordenou a respeito de Jacó que os seus vizinhos se tornem seus inimigos. Para ele, Jerusalém se tornou coisa imunda. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Escutem todos os povos e vejam a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Chamei os meus amantes, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes e os meus anciãos morreram na cidade quando estavam à procura de mantimento para restaurarem as suas forças. Olha, Senhor, porque estou angustiada. A minha alma se agita, o meu coração está transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei contra ti. Lá fora, a espada mata os filhos. Aqui dentro, a morte se propaga. Ouvem-se os meus gemidos, mas não tenho quem me console. Todos os meus inimigos que souberam da minha desgraça se alegram, porque tu a fizeste cair sobre mim. Mas, quando trouxeres o dia que anunciaste, eles serão semelhantes a mim. Venha toda a sua iniquidade à tua presença, e faze com eles como fizeste comigo por causa de todas as minhas transgressões. Porque os meus gemidos são muitos, e o meu coração desfalece. Capítulo 2. Como o Senhor, na sua ira, cobriu de nuvem a filha de Sião, precipitou do céu à terra a glória de Israel, e no dia da sua ira não se lembrou do estrado de seus pés. O Senhor devorou todas as moradas de Jacó e não teve piedade. No seu furor derrubou as fortalezas da filha de Judá, lançou por terra e profanou o reino e os seus príncipes. No furor da sua ira cortou toda a força de Israel, retirou a sua mão direita em face do inimigo, consumiu Jacó como labareda de fogo que devora tudo ao seu redor. Entesou o seu arco como se fosse um inimigo, firmou a sua mão direita como se fosse um adversário, destruiu tudo o que era formoso à vista, derramou o seu furor como fogo sobre a tenda da filha de Sião. O Senhor se tornou como inimigo devorando Israel, devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá o pranto e a lamentação.
Demoliu com violência o seu tabernáculo como se fosse uma horta. Destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor, em Sião, entregou ao esquecimento as festas e o sábado, e na indignação da sua ira rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. O Senhor rejeitou o seu altar e detestou o seu santuário. Entregou nas mãos dos inimigos os muros dos seus castelos. Eles deram gritos na casa do Senhor, como se fosse dia de festa. O Senhor resolveu destruir a muralha da filha de Sião, estendeu o cordel e não retirou a sua mão destruidora. Fez gemer a muralha e as paredes, juntas enfraqueceram. Os seus portões caíram por terra, ele quebrou e despedaçou as suas trancas. O seu rei e os seus príncipes estão entre as nações onde já não vigora a lei. Os seus profetas não recebem mais visões do Senhor. Os anciãos da filha de Sião estão sentados no chão em silêncio. Lançam pó sobre a cabeça, vestindo roupa feita de pano de saco. As virgens de Jerusalém abaixam a cabeça até o chão. Com lágrimas se consumiram os meus olhos. A minha alma se agita. O meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo, porque crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade. Perguntam às suas mães: o que temos para comer e beber? Ao mesmo tempo em que desfalecem como o ferido pelas ruas da cidade, ou quando dão o último suspiro nos braços de sua mãe. O que posso lhe dizer? A quem você se assemelha, ó filha de Jerusalém? A quem posso compará-la para lhe trazer consolo, ó virgem da filha de Sião? Porque a sua calamidade é tão grande como o mar, quem poderá curá-la? As visões que os seus profetas lhe anunciaram eram falsas e enganosas. Eles não expuseram a maldade do que você fazia para restaurarem a sua sorte, mas anunciaram visões falsas que a levaram ao cativeiro. Todos os que passam pelo caminho zombam, batendo palmas, vaiam e balançam a cabeça diante da filha de Jerusalém. Perguntam: é esta a cidade que chamavam de perfeição da formosura e alegria de toda a terra? Todos os seus inimigos abrem a boca contra você, vaiam, rangem os dentes e dizem: nós acabamos com ela. Certamente este é o dia que esperávamos. Conseguimos, esse dia chegou. O Senhor fez o que tinha em vista, cumpriu a ameaça que pronunciou desde os dias da antiguidade. Derrubou sem dó nem piedade, deixou que os inimigos se alegrassem por causa de você e exaltou o poder dos seus adversários. O coração do povo clama ao Senhor. Ó muralha da filha de Sião, que as suas lágrimas corram como um ribeiro de dia e de noite. Não descanse, que a menina de seus olhos não pare de chorar. Levante-se e clame de noite, no princípio das vigílias. Derrame como água o coração diante do Senhor. Levante a Ele as mãos pela vida de seus filhinhos, que desfalecem de fome nas esquinas de todas as ruas. Vê, ó Senhor, e considera a quem trataste assim. Será que as mulheres deviam comer o fruto de si mesmas, as crianças que elas tanto amam? Ou será que os sacerdotes e profetas deviam ser mortos no santuário do Senhor? Os jovens e os velhos jazem por terra pelas ruas. As minhas virgens e os meus jovens foram mortos à espada. Tu os mataste no dia da tua ira. Fizeste matança sem dó nem piedade. Convocaste de toda parte terrores contra mim, como se fosse um dia de festa. Não houve quem escapasse ou ficasse com vida no dia da ira do Senhor. Os filhos que tive e criei, o meu inimigo os consumiu. E que Deus abençoe a porção da sua palavra.